Olá pessoal, começando então mais um vídeo na nossa série de vídeos sobre determinantes. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho das propriedades dos determinantes, tá bom? Eu vou pedir que vocês acompanhem essa aula pela apostila, para que eu não precise escrever as propriedades na íntegra no quadro, ok? Então olha só, eu coloquei aqui, sejam A e B duas matrizes quadradas de ordem n, tá? Para que o determinante seja definido, a matriz deve ser quadrada, tá? E K um escalar não nulo, ou seja, um número real que seja diferente de zero. Tá bom? Então, a primeira propriedade que está aí na apostila é que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Bom, só para que vocês entendam isso daqui, vou pegar uma matriz de exemplo. Pega a matriz A, que seja 2, 3, 1, 5. O determinante dessa matriz A vai ser 2 vezes 5 dá 10, o produto das entradas da diagonal principal, menos o produto das entradas da diagonal secundária, que é uma matriz de ordem 2. 1 vezes 3 dá 3. E 10 menos 3 dá 7. Então, o determinante dessa matriz A de ordem 2 é 7. Se eu pegar a transposta da matriz a transposta é aquela matriz em que linha vira coluna. 2, 1, 2, 1. Primeira linha virou primeira coluna. Segunda linha virou segunda coluna. E quando eu calcular o determinante dessa matriz transposta, observa o que vai acontecer. 2 vezes 5 dá 10, menos 3 vezes 1 dá 3, e 10 menos 3 dá 7. Ou seja, o determinante da matriz A é igual ao determinante da sua transposta. Então, se eu falar para você numa questão, por exemplo, se o determinante de uma matriz qualquer, uma matriz D, é igual a 5, quem que é o determinante da matriz D transposta? Você não precisa fazer conta, você só vai dizer que o determinante também é 5, porque o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Legal? Então vamos lá, segunda propriedade. Se eu tiver uma matriz, isso a gente utilizou lá quando estávamos falando do método da triangulação, tá? Se eu tiver uma matriz que é diagonal superior, triangular superior, triangular inferior ou diagonal, então a gente tem uma matriz que o determinante é dado pelo produto das entradas da diagonal principal. Essa é a segunda propriedade. Então, são três matrizes que a gente precisa ficar atento. Triangular superior, triangular inferior e diagonal. Então, para a gente entender melhor isso daqui, eu vou dar exemplos dessas matrizes e mostrar que o determinante delas é dado pelo produto das entradas da diagonal principal. Tá? Então, imagine que eu quero calcular o determinante de uma matriz que seja assim, ó. Essa matriz é uma matriz triangular superior. As entradas abaixo da diagonal principal são todas iguais a zero. Bom, se você quiser testar para ver que esse determinante realmente é dado pelo produto das entradas da diagonal principal, você pode aplicar a regra de Sarro, já que é uma matriz de ordem 3, é um determinante de ordem 3. Então, eu posso repetir aqui 2, 0, 0, 1, 3, 0. E calcular esse determinante. Observa só. 2 vezes 3 vezes 1 dá 6. 1 vezes 4 vezes 0 dá 0, então mais 0. 5 vezes 0 vezes 0 dá 0. Menos o produto das entradas da diagonal secundária e suas paralelas. Então, 5 vezes 3 vezes 0 dá 0. 2 vezes 4 vezes 0 dá 0. E, por último, 1 vezes 0 vezes 1 também dá 0. Resumindo, 6 mais 0 mais 0 dá 6. 0 mais 0 mais 0 dá 0. E 6 menos 0 dá 6. Resumindo aqui, o que a gente pode entender é que eu não precisaria ter utilizado a regra de Sarro, no caso da matriz triangular superior, e a mesma coisa vai valer para a inferior e para a diagonal. Se eu multiplicar 2 vezes 3 vezes 1, daria 6 diretamente. Então, nesses casos de matrizes, como as outras, só a diagonal principal que vai acabar dando um valor diferente de zero. E nos outros casos sempre vai dar um valor igual a zero, tá bom? Então, isso é a matriz triangular superior. Só multiplicar as entradas da diagonal principal e você não precisa fazer todo esse processo.
Ou seja, era só ter feito isso aqui, ó. Está lá minha matriz. Como eu percebi que era triangular superior, o determinante vai ser 2 vezes 3 vezes 1, que dá 6. Legal? A triangular inferior acontece a mesma coisa. Se você tiver uma matriz que é assim, essa matriz é triangular inferior. Todas as entradas acima da diagonal principal são iguais a zero. Quando o determinante dessa matriz estava multiplicado as entradas da diagonal principal. 2 vezes 2, 4, vezes 1 dá 4. E aí já está meu determinante pronto. E na matriz diagonal a mesma coisa vai acontecer. Se eu tiver uma matriz diagonal, e quiser calcular o meu determinante, basta multiplicar as entradas da diagonal principal. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30, e aí já está meu determinante pronto. Legal? Isso a gente utilizou quando a gente falou da triangulação, lembra? Ok. Vamos lá. Determinante da matriz identidade. Tá? A matriz identidade é um tipo de matriz diagonal. Eu falei isso com vocês em aulas anteriores. O que é a matriz identidade? Tá? Essa já é a terceira propriedade. Se eu pegar uma matriz identidade, vamos colocar aqui de ordem 3, ela vai ser essa matrizinha diagonal, em que todas as entradas da diagonal principal são iguais a 1. Tá certo? Para calcular o determinante dessa matriz identidade, como ela é uma matriz diagonal, basta eu multiplicar as entradas da diagonal principal. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Tá? E isso acontece para toda matriz identidade, de qualquer ordem. Tá? Então, se eu tiver uma matriz de ordem identidade de ordem N, pode ser 4 por 4, 5 por 5, 10 por 10, não importa. Então, toda matriz identidade de ordem N, o determinante dessa matriz é sempre igual a 1. E é isso que diz essa propriedade. Legal? Bom, se eu tiver uma matriz quadrada nula, ou seja, em que todas as entradas são iguais a zero. Como é que é o determinante de uma matriz quadrada em que todas as entradas são iguais a zero? Se eu pegar uma matriz, por exemplo, que seja 2 por 2, calcular o determinante dela, sendo essa matriz uma matriz nula, o determinante sempre vai dar igual a zero. Aliás, o determinante de uma matriz nula de ordem n, uma matriz nula quadrada de ordem n, é sempre igual a zero. Legal? Então, essa é fácil também, essa propriedade, né? Bom, uma outra propriedade agora. A gente já está indo para a propriedade de número 5. Então, a propriedade de número 5, acompanhe pela apostila aí, ela diz o seguinte: se eu te der uma matriz A que seja quadrada, tá aqui a minha matriz A, como é que é o determinante dessa matriz? Só para a gente entender. O determinante da matriz A, nesse caso aqui, 2 por 2, fácil de fazer. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. 10 menos 12 dá menos 2. Então, o determinante dessa matriz é menos 2. Se eu pegar essa matriz e multiplicar qualquer linha ou coluna dela por um valor constante, o seu determinante também será multiplicado por essa constante. Essa propriedade a gente utilizou quando estávamos falando de triangulação, correto? Então, se eu pegar uma matriz B aqui, que vai ser obtida multiplicando, por exemplo, essa coluna por 2, a primeira coluna por 2, o determinante da matriz que eu vou obter vai ser o dobro do determinante que eu obtive na matriz A. Vamos testar para ver? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Multipliquei a primeira coluna por 2. A segunda coluna eu vou repetir. Se eu calcular o determinante dessa matriz B, olha só, 4 vezes 5 dá 20. 3 vezes 8 dá 24. E 20 menos 24 dá menos 4. Ou seja, multipliquei uma coluna por 2, o meu resultado determinante também foi multiplicado por 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Tá certo? E isso vale para qualquer fila dessa matriz. Se eu multiplicar uma linha por 3, o determinante vai ser multiplicado por 3. Se eu multiplicar uma coluna por 5, o determinante vai ser multiplicado por 5. Essa propriedade também foi utilizada quando a gente estava falando lá de triangulação. Legal? Bom, propriedade número 6.
Essa propriedade, para mim, é a mais interessante de todas, porque ela permite um avanço muito grande nos conhecimentos de vocês na resolução de questões. Então, propriedade número 6. Imagina que eu quero calcular o determinante, eu te dou uma matriz A, tá? Tá aqui minha matriz A. E eu quero calcular o determinante, não da matriz A, mas eu peço para você calcular o determinante da matriz 5A. Bom, muitos alunos aqui vão fazer o seguinte: eu tenho a matriz A e quero calcular o determinante da matriz 5A. Então, primeiro eu preciso saber quem é a matriz 5A. Isso é a prática que todo mundo faz corriqueiramente, quem não conhece a propriedade. Então, a pessoa fala, a matriz A é isso? Quem é a matriz 5A? Né? Deixa eu colocar aqui embaixo para dar espaço. Quem é a matriz 5A? A matriz 5A vai ser pegar essa primeira matriz e multiplicá-la toda por 5. 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 4 dá 20 e 5 vezes 3 dá 15. Tá? Lembra lá da multiplicação de uma matriz por um escalar qualquer, diferente de zero. Tá? Aqui a minha multiplicação. E aí, para calcular o determinante da matriz 5A, a pessoa calcula o determinante dessa matriz, ou seja, realiza o produto primeiro por um escalar e depois calcula o determinante. E aí o determinante fica fácil de fazer, porque essa matriz aqui, ela é uma matriz de ordem 2. Então, o produto das entradas da diagonal principal dá 150, menos da diagonal secundária, 5 vezes 20 dá 100. E o resultado aqui, 150 menos 100 dá 50. Bom, tem um jeito mais fácil de fazer isso daqui. Se eu te dou uma matriz A e peço determinante da 5A, você pode fazer de outra maneira. Tá? Vou colocar a propriedade como eu coloquei aqui. Essa propriedade, deixa eu conferir qual é o número dela aqui. Propriedade 6. Certo? Essa propriedade aqui ela vai abreviar bastante os cálculos. Por quê? Em vez de eu calcular primeiro a matriz 5A para depois calcular o determinante da 5A, eu posso fazer direto se eu já tiver o determinante da matriz A. Quem que é o determinante dessa matriz A aqui? Rapidinho. 2 vezes 3 dá 6, 1 vezes 4 dá 4. 6 menos 4 dá 2. Correto? Então, o que essa propriedade está dizendo para mim? O K é o valor que eu estou multiplicando, que é o 5. O N é a ordem da matriz, no caso aqui a matriz é de ordem 2. Então, se eu utilizar essa propriedade, ela está falando para mim assim, ó, se você fizer um determinante de 5A, ou seja, substituir o K por 5, o que você vai fazer? Isso é igual a você pegar o K, que é 5, e elevar a ordem da matriz. No caso, a matriz é de ordem 2, então eu vou levar ao quadrado e multiplicar pelo determinante da matriz original, da matriz A. O determinante da matriz A é 2. Então, se eu fizer essa conta aqui, eu não preciso calcular 5A primeiro e depois calcular o determinante dessa matriz 5A, que tem números maiores. Certo? Então, 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes 2 dá 50. E aí eu chego ao mesmo resultado, sendo que eu não precisei multiplicar a matriz A por 5 e depois calcular o determinante. Só tendo o determinante da própria matriz A, e utilizando essa expressão já fica fácil. Tudo bem? Mas vocês podem me perguntar por que essa propriedade é desse jeito. E é fácil de verificar. O determinante que eu pedi foi da 5A, ou seja, foi esse determinante aqui, que eu simbolizei desse modo. Olha só esse determinante. 10, 5, 20 e 15. A gente pode utilizar aquela propriedade anterior, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 10, ele pode ser escrito como 5 vezes 2. E o 5 é a mesma coisa que 5 vezes 1. Ou seja, tem um fator 5 comum aqui. Então, eu vou tirar esse fator 5 do determinante, aí você vai entender por que essa propriedade é desse jeito. Tirei o 5, botei para fora multiplicando pelo determinante. Então, aqui dentro, no lugar do 10, vai ficar um 2, porque 10 é 5 vezes 2. E no lugar do 5 aqui vai ficar 1, porque 5 é a mesma coisa que 5 vezes 1. A linha de baixo vou repetir, 20 e 15.
Observa, 5 vezes 2 dá 10 e 5 vezes 1 dá 5. Estou trabalhando com determinantes, não com matrizes. Tá? Então, estou trabalhando com os determinantes das matrizes e não com as matrizes. Porque, lembre-se, se isso aqui fosse uma matriz e não um determinante, quando eu tenho 5A, por exemplo, eu tenho que multiplicar todas as entradas por 5. No determinante funciona diferente. Tá? Então, coloquei o fator 5 para fora, só da primeira linha. Bom, você pode perceber que dá para fazer isso também na outra linha de baixo. Vou colocar o 5 para fora também. Por que 5? 20 é a mesma coisa que 5 vezes 4. E 15 é a mesma coisa que 5 vezes 3. Ou seja, existe o fator 5 em comum. Então, eu vou repetir esse 5 que está aqui. Vou repetir a matriz, o determinante, aliás. O 5 está aqui, em comum. Então, eu vou colocar outro 5 aqui fora. O primeiro 5 ele foi tirado da primeira linha. E o segundo 5 que aparece aqui está sendo tirado da segunda linha. E quando eu tirar esse 5, vai sobrar o 4 e o 3. O 4 porque 5 vezes 4 dá 20. E o 3 porque 5 vezes 3 dá 15. Então, se a gente conferir o que a gente tinha antes, o meu determinante que eu queria era da matriz 5A, que é 10, 5, 20 e 15. Esse determinante aqui, ele é equivalente ao determinante, esse determinante multiplicado por 5 duas vezes. Tá? Você pode conferir fazendo, ó, primeiro 5 vezes 2 e o primeiro 5 vezes 1. 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 1 dá 5. Está aqui. Agora, para o outro 5, que eu coloquei depois, aqui, né? Então, 5 vezes 4 dá 20 e 5 vezes 3 dá 15. Ou seja, o 5 apareceu duas vezes, o 5 está ao quadrado. Então, eu vou pegar 5 ao quadrado e vou multiplicar pelo determinante 2, 1, 4, 3. Olha que interessante. Essa matriz 2, 1, 4, 3, esse determinante vem dessa matriz A aqui. Ou seja, o que eu estou fazendo na prática é pegando 5 ao quadrado e multiplicando pelo determinante da matriz original A. Certo? Então, essa propriedade, ela vem disso daqui. Por que o 5 ficou ao quadrado? Porque eu tinha apenas duas linhas na minha matriz original e nessas duas linhas eu coloquei o fator 5 para fora. Tá? Por isso que apareceu 5 duas vezes. Se você tem uma matriz de ordem 3, o 5 ia aparecer 3 vezes. Ou o valor qualquer que você tivesse ia aparecer N vezes, dependendo da sua ordem da matriz. A ordem porque vai dar o número de linhas que você tem, o número de colunas. Tá certo? Então, na prática, essa explicaçãozinha aqui do final é o que mostra essa propriedade. Quando você quer calcular o determinante dessa matriz aqui, que é o determinante da matriz 5A, o que você precisava fazer? Se é 5A, você vai pegar o 5, e na prática você está tirando do determinante aqui duas vezes, né? Então, esse 5 aparece ao quadrado e vai multiplicar pelo determinante da matriz A original, que foi a matriz que a gente obteve aqui no final. Legal? Então, essa propriedade é muito útil e serve para matriz de qualquer ordem, tá? Desde que seja quadrada. Então, essa explicação, ela contempla o que a gente escreveu aqui. O que a gente está fazendo é o determinante de 5A é igual a 5, que é o fator que está aqui, e é o fator que, na prática, a gente consegue tirar do seu determinante, da sua matriz. E esse 5 aparece duas vezes, porque a matriz é 2 por 2, então 5 ao quadrado, vezes o determinante da matriz A original, que foi o que a gente obteve aqui. Quando a gente faz essa simplificação tirando esses fatores, a gente volta para a matriz original que a gente tinha. Legal? Então, de novo, se eu te dei o determinante da matriz A e pedir o determinante da 5A, você vai pegar o valor que você está multiplicando, que é o 5, vai levar ao expoente n, que é a ordem da matriz, então a matriz é 2 por 2, elevei a 2, e multiplicar pelo determinante da matriz A, que eu posso te dar no enunciado, ou posso pedir para você calcular. No caso, o determinante da nossa matriz A era 2, então isso aqui vai ficar 5 ao quadrado, vezes 2, 25, vezes 2 dá 50. Então, essa propriedade é muito interessante, ela pode abreviar muitos cálculos. Lembrando que se eu coloco um valor aqui, eu coloquei 5, mas eu poderia ter colocado o número 183 vezes A, e aí daria muito mais trabalho. Então, era só você pegar, se é 183 vezes A, né?
o 183 vai ser o fator que vai levar ao expoente aqui, dependendo da ordem da matriz. Tá? E depois multiplicar pelo determinante da matriz original, que evidentemente é mais simples. A próxima propriedade é a propriedade 7, né? É o teorema de Binet. Alguns chamam de Binet, outros de Binet, tá? Que é a propriedade 7. Teorema. Na apostila, não sei se eu coloquei esse nome, mas essa propriedade ela vem do teorema de Binet, que diz o seguinte: o determinante de um produto AB é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Bom, para exemplificar, suponha que eu te dou duas matrizes A e B. A propriedade também facilita muito a vida. Então, num exercício lá, eu posso te dar uma matriz A de qualquer ordem e uma matriz B. Aí eu peço para você calcular o determinante do produto AB. Muitos alunos vão fazer o quê? Vão calcular o produto AB. Como é que é esse produto AB? A partir das matrizes A e B, eu consigo calcular o produto AB. Que é pegar a matriz A e multiplicar pela matriz B. E aí calcula o produto AB. Isso é o que muitos alunos fazem, quem não conhece a propriedade. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 3. 4 mais 3 dá 7. 2 vezes 4, 8. 8 mais 18 dá 26, certo? 18 mais 8, 26. 1 vezes 2, 2. Mais 5, 7. 1 vezes 4, 4. 4 mais 30, 34. Olha só que interessante. Para calcular o determinante de AB aqui, eu ia ter que fazer 7 vezes 34 menos 26 vezes 7. As contas iam ficar bem maiores. Agora, como eu já tinha a matriz A e B aqui, se eu tivesse usado a minha propriedade, ia facilitar a minha vida. Como assim? Quem que é o determinante da matriz A? 2 vezes 5 dá 10, menos 3 vezes 1 dá 3, 10 menos 3 dá 7. Então, o determinante de A é 7. Quem que é o determinante da matriz B? 2 vezes 6 dá 12. 4 vezes 1 dá 4. 12 menos 4 dá 8. Então, quem que vai ser o determinante da matriz AB? Se eu utilizar essa propriedade aqui, eu vou saber que o determinante do produto AB é só pegar o determinante da matriz A, que é 7, e multiplicar pelo determinante da matriz B, que é 8. 8 vezes 7, 56. E aí eu não precisei fazer essa conta toda aqui, que daria muito mais trabalho, certo? Então, o teorema de Binet ajuda muito, porque ele mostra para você que o determinante do produto de matrizes é igual ao produto dos determinantes. Beleza? Então, essa propriedade ajuda muito nas contas aí, coisa que eu posso colocar numa questão. Dou a matriz A e B e peço determinantes do produto. Então, vai ter aluno que vai fazer o produto primeiro, vai pegar uma matriz que é maior, em termos de os números podem ficar maiores, e tentar calcular esses determinantes com esses números maiores. Então, é mais fácil calcular separadamente e multiplicar os resultados. Legal? Bom, a outra propriedade, propriedade 8, que foi a 7. Vamos para a propriedade 8. Essa propriedade 8 é interessante. Ela diz que se você tiver uma matriz que tem uma linha ou uma coluna de zeros, por exemplo, essa matriz aqui tem uma coluna de zero. O determinante dessas matrizes que tem uma linha cheia de zeros ou uma coluna só de zeros vai ser zero. Então, o determinante dessa matriz A é igual a zero, porque ela tem uma coluna de zero. Você pode testar 0 vezes 2 dá zero, menos 1 vezes 0 dá zero, dá zero. Legal? Bom, outra propriedade, se uma matriz tem filas iguais, então o determinante também é igual a zero. Então, de novo, na propriedade 8 eu disse que se tem uma linha ou uma coluna de zeros, o determinante é zero. Na propriedade 9,
Eu estou dizendo que se tem duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante é zero. Então, se eu pegar uma matriz que seja assim, ó, você pode perceber que essas duas colunas são iguais. Se tem duas colunas ou duas linhas que são iguais, o determinante dessa matriz é igual a zero. Posso fazer a conta para a gente verificar. 2, 3, 5, 2, 3, 5, 1, 2, 1. Vou aplicar a regra de Sarros aqui rapidinho. Bom, 2 vezes 3 vezes 1 dá 6. 2 vezes 2, 4 vezes 5 dá 20. 1 vezes 3 vezes 5 dá 15. Menos a diagonal secundária. 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 2, 4 vezes 5 dá 20. 2 vezes 3, 6 vezes 1 dá 6. Resumindo, 20 mais 15 mais 6, menos 20 mais 15 mais 6. É evidente que esse resultado aqui é igual a zero. Então, se eu tenho uma matriz que tem duas colunas ou duas linhas iguais, o determinante dá zero. Outra coisa, se são proporcionais, a mesma coisa acontece. Imagina que eu tenho uma matriz A, em que eu tenho uma coluna ou uma linha proporcional à outra. Imagina que essa linha aqui é 4, 6, 10. Ou seja, você pode perceber que essa coluna ela é o dobro da primeira. Ou seja, essas colunas são proporcionais. Se as colunas são proporcionais, o determinante também vai ser igual a zero. E é isso que diz a nossa propriedade 10. Ok? A propriedade 11, né, ela fala uma coisa que a gente utilizou aí lá na triangulação também. Se eu permutar duas linhas da minha matriz ou duas colunas, o determinante vai trocar de sinal. Então, essa propriedade também é interessante. Se eu tiver uma matriz A que seja 2, 3, 5, 1. Quem que é o determinante da matriz A? 2 vezes 1 dá 2, menos 3 vezes 5 dá 15. 2 menos 15 dá menos 13. Se eu pegar e eu tiver uma matriz B, que eu estou permutando linhas ou colunas, aqui, por exemplo, eu vou pegar a primeira linha e vou permutar com a segunda. Então, em cima vai ficar 5 e 1, embaixo vai ficar 2 e 3. Tá? Então, permutei. Quem vai ser o determinante da matriz B? Eu nem preciso calcular. Eu sei que eu vou trocar o sinal aqui, 3 menos 13 vai virar 13. Ou seja, o determinante fica multiplicado por menos 1. Perceba, 5 vezes 3 dá 15, menos 1 vezes 2 que dá 2, e 15 menos 2 dá 13 positivo. Então, se eu perguntar linhas ou colunas, o determinante troca o sinal. Beleza? Mais uma propriedade para fechar. Não, tem mais 3. Então, vamos lá. Essa propriedade também é interessante. A gente já vou deixar esse exemplo aqui para a gente fazer uma coisa aqui. Bom, a gente utilizou essa propriedade também lá na triangulação. Se eu pegar uma linha dessa matriz e o múltiplo dessa linha e eu adicionar outra linha, ou o múltiplo de uma coluna e adicionar o subtraído de outra coluna, a gente vai ter um determinante igual. Então, presta atenção, vou obter uma matriz B a partir do seguinte. Vou pegar a matriz A e vou efetuar a seguinte operação para obter a matriz B. Vou pegar a linha 2, recebe linha 2 menos 2L1. E vamos ver o que vai acontecer. Se o determinante da matriz B vai dar também menos 13. Então, vamos lá. Eu não estou mexendo na linha 1, então vou repetir. E vamos fazer a operação com a linha 2 dessa matriz. Tá? Então, linha 2 menos 2L1. 5 menos 2 vezes 2, 5 menos 4 dá 1. 1 menos 2 vezes 3. 1 menos 6 dá menos 5. Ok? Se eu calcular o determinante da matriz B, 2 vezes menos 5 dá menos 10, menos produto da diagonal secundária, 3 vezes 1 dá 3, menos 10 menos 3 dá menos 13. Ou seja, o determinante é igual. Tá? Então, se eu pegar uma linha ou uma coluna da minha matriz e adicionar ou subtrair de um múltiplo de outra linha ou de outra coluna, a gente obtém um determinante igual. Beleza?
Eu falei com vocês, antes dessa propriedade, que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Ou seja, só para ficar bem evidente isso aqui, eu falei para vocês anteriormente que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B, e que isso simplifica os cálculos, porque aí a gente não precisa calcular o produto AB e depois calcular o determinante. Eu simplesmente pego o determinante da matriz A e da matriz B e multiplico eles, e eu chego no resultado do determinante AB. Cuidado, porque na adição isso não é verdadeiro. Se eu tiver A mais B, determinante de A mais B é diferente de determinante de A mais determinante de B. Tá? E essa é a propriedade de número 13. Ok? Então, para exemplificar, pega uma matriz A e calcula o seu determinante. Pega uma matriz B e calcula o determinante de B. E aí vamos avaliar o que acontece. E, por último, efetua a adição A mais B e vamos ver que matriz que vai dar. 2, 1, 3, 4, mais 1, 2, 5, 3. Então, vamos fazer essa continha aqui e vamos ver se o determinante de A mais B é igual ou diferente ao determinante de A mais o determinante de B. Então, coloquei a minha matriz A, 2, 3, 1, 4. Quem que é o determinante de A? 2 vezes 4 dá 8. 3 vezes 1 dá 3. 8 menos 3 deu 5. Quem que é o determinante da matriz B? Matriz B é 1, 2, 5, 3. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 5 dá 10. 3 menos 10 dá menos 7. Legal? Bom, quem que é a matriz A mais B? Eu coloquei a matriz A e a matriz B. 2 mais 1, adição de matriz. 3. 3 mais 2, 5. 1 mais 5 dá 6 e 4 mais 3 dá 7. Quem que é o determinante, então, dessa adição A mais B? 3 vezes 7 dá 21. 6 vezes 5 dá 30. E 21 menos 30 dá menos 7. Bom, o determinante de A mais B deu menos 7. O determinante de A deu 5, o determinante de B deu menos 7. Será que isso daqui é verdadeiro? Ou seja, determinante de A mais B a gente viu que deu menos 7. O determinante de A deu 5 e o determinante de B deu menos 7. Ou seja, o determinante de A mais B é igual ou é diferente do determinante de A mais o determinante de B? Se eu fizer o determinante de A mais o determinante de B, 5 mais menos 7, isso daqui vai dar menos 2. Ou seja, não dá menos 7. Então, se eu pedir para calcular o determinante de A mais B, não adianta tentar utilizar a propriedade que é válida lá na multiplicação. Na adição não é válida. Se eu pedir para você calcular o determinante de A mais B, você tem que pegar e fazer desse jeito. Calcula A mais B primeiro, obtém a matriz e depois calcula o determinante dela. Não adianta tentar calcular o determinante de A e o determinante de B separado e efetuar a adição entre esses resultados. Não dá certo. Bom, então essa propriedade mostra isso para a gente. Ficou claro? Bom, a última propriedade, que é a que eu acho mais interessante, muitos alunos confundem essa propriedade com a que eu vou falar agora. Então presta bastante atenção. Imagina que eu tenho um determinante, deixa eu apagar, vai ficar mais espaço. Eu te dou uma matriz A, que é 4, 22, 2 e 13. E eu peço para você calcular o determinante dessa matriz A. Tá? Essa é a propriedade 14, tá? Então, presta bastante atenção que essa propriedade ela é muito útil, muito importante também. Peço para você calcular esse determinante. E essa propriedade ela fala o seguinte para mim. Bom, eu vou calcular aqui meu determinante, aí vai ficar assim, 4, 2, 22 e 13.
Multiplicar 4 por 13, depois 2 por 22 e subtrair o resultado, eu estou com números muito grandes. Então, tem uma maneira de fazer isso ficar mais simples, que é utilizando essa propriedade de número 14 aí, que está na apostila. O que eu vou fazer aqui? Na prática. É quase que um macetinho, né? Os números que estão grandes aqui, que estão me atrapalhando, são o 4 e o 2. Né? São 22 e o 3. O 4 e o 2 são números pequenos, que dá para trabalhar com eles tranquilo. Então, eu repeti o 4 e o 2 aqui na primeira linha. Na segunda linha, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso daqui de outra maneira. 22, eu vou colocar como 20 aqui e 2 aqui. E o 3 eu vou colocar 10 e 3. E se eu quiser calcular o determinante dessa matriz A, é a mesma coisa que eu calcular o determinante dessa, somar com o determinante dessa. Olha só, percebe bem que eu estou fazendo uma operação aqui que está envolvendo determinantes, e não matrizes. Nas matrizes, se você fizer essa conta aqui, não vai bater com isso daqui. Se isso daqui for uma matriz, isso for uma matriz, isso aqui for uma matriz, não dá certo. Você vai fazer 4 mais 4 dá 8, não dá 4. 2 mais 2 dá 4, não dá 2. Mas essa propriedade dos determinantes diz o seguinte para mim. Se uma linha qualquer ou coluna qualquer puder ser escrita com uma adição de parcelas, então eu consigo calcular o determinante como a soma de dois determinantes, em que essa linha é quebrada, tá? Em adições assim desse tipo. Tá? Na propriedade eu escrevi direitinho a RL, uma linha e tal, coloquei bem definido. Aqui eu quero mostrar para vocês a utilidade para que vocês entendam como funciona. Então, eu tenho determinantes da minha matriz 4, 2, 22 e 13. O que eu vou fazer? Esse 22, eu sei que ele é a mesma coisa que 20 mais 2. E o 13 é a mesma coisa que 10 mais 3. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse determinante e quebrei ele em outros dois determinantes. Mais especificamente, eu só posso garantir isso daqui se eu estiver trabalhando apenas com uma linha ou com uma coluna apenas. As outras linhas da matriz, por exemplo, aqui eu escolhi dividir essa linha aqui em parcelas. Tá? As outras linhas eu tenho que repetir iguaizinhas. Tá? Então, a primeira linha 4 e 2 está aqui, ó, 4 e 2. A primeira linha 4 e 2 repetir. Então, na segunda linha, eu quebrei ela aqui. Ó. 22 eu coloquei 20 aqui e 2 aqui. 20 mais 2 é 22. E 13 eu coloquei 10 aqui e 3 aqui. Bom, por que eu fiz isso? Porque isso aqui vai facilitar muito a nossa vida na hora de fazer a conta. E essa propriedade é muito interessante. Então, observa bem. Em vez de eu calcular esse determinante aqui, fazendo o produto da diagonal principal menos da secundária, eu vou calcular esses dois determinantes, que são mais fáceis. E eu quebrei desse jeito aqui, em dois determinantes diferentes, justamente porque eu sei que, olha só o que acontece aqui, a primeira coluna é o dobro da minha segunda coluna. 4, 20 é o dobro de 2, 10. Então, significa que esse determinante eu nem preciso calcular, e o resultado dele é zero. Entendeu o que é a propriedade interessante? Agora, vamos lá. Mais o determinante da outra. 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 4 dá 8. 12 menos 4 dá 8. Então, 0 mais 8 dá 8. Tá certo? Então, olha só como foi muito mais rápido do que eu fazer 4 vezes 13, depois 2 vezes 22 e subtrair o resultado do produto da diagonal principal menos da diagonal secundária. Tá? Então, essa propriedade ela pode ser utilizada. Lembrando, você vai escolher uma linha ou uma coluna para você poder dividir assim. Tá? Então, fiquem atentos. Eu tenho que repetir a primeira linha. Fiquem atentos a isso. Ó. Repeti a primeira linha e fiz essa separação, 22 é 20 mais 2, 13 é 10 mais 3, apenas na segunda linha. Essa propriedade é para determinantes e não para matrizes. Eu não posso pegar essa matriz aqui e falar que ela é igual a isso daqui, porque não é. Percebe? Olha o símbolo de matriz aqui, os colchetes, tá? Então, 4 mais 4 dá 8, não dá 4. 2 mais 2 dá 4, não dá 2. Então, eu não posso fazer separação para matrizes, mas nos determinantes, sim, eu posso
escolhendo a R-ésima linha ou a R-ésima coluna para poder dividir esse módulo. Tá certo? Então, galera, a próxima aula, utilizem essa propriedade também para poder treinar aí com outros exemplos, e vocês vão ver que é bastante interessante. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a regra de Cramer, tá bom? Bons estudos a todos aí e um abraço.